Capítulo 99. O chefe. Quem será o chefe desse novo organismo para o qual se dirige toda a vida? Como a história o escolherá e o evidenciará? Há momentos em que a história atravessa curvas decisivas, preparando a fase conclusiva de um ciclo milenar, no qual imensas maturações sociais estão iminentes na aurora de novas civilizações. A humanidade sente-se então perder-se em crises e conflitos, onde todo o passado parece ruir. Nesse momento, o gênio é conclamado pelas forças da vida para que interprete e crie, sendo trazido à luz pelos equilíbrios da lei, que o valorizam em plena eficiência. As forças do imponderável convergem no sentido de sustentá-lo, para que ele se erga e construa. Então, atraído por meio da linha de sua maior especialização, o homem que, através de um íntimo trabalho, realizou intensamente sua maturação biológica, é chamado para dar todo o seu rendimento à obra coletiva, que lhe é confiada e se torna sua. A vida do chefe é missão suprema. Esses fenômenos não são mistérios para nós, que sempre nos mantemos ligados à substância, movendo-nos no imponderável. Nesse desencadeamento de forças titânicas, é pueril buscar a razão das coisas nas velhas fórmulas de legalidade humana. A grande lei, que agindo no âmago de tudo, sustenta todas as coisas, amadurece tudo com perfeita harmonia para metas jamais aleatórias. Assim como, seguindo seus equilíbrios, a vida inorgânica e a vida orgânica, no momento da maturação evolutiva, produzem a molécula ou célula adequada, a vida dos povos também possui seus profundos equilíbrios e, no momento decisivo da evolução biológica, produz o seu personagem, a sua célula superior, trazida à luz pela tensão de todas as forças da vida. Após um esforço secular oculto, essas forças explodem em triunfo, a fim de que essa célula realize, por leis de coordenação, sua função de cérebro e de vontade, de direção e de comando, porque essa é a sua capacidade natural, sua especialização e sua função biológica. Assim, o chefe será caracterizado não só por sua grandeza, mas também pelo cumprimento do seu dever, não só por sua realização, mas também pelo seu esforço empreendido, não só por sua vitória, mas também pela sua exposição ao perigo. Nesta função e neste perigo residem a justiça da suprema lei de Deus e a base antes divina que humana de uma investidura sagrada, que é missão na vida. Residem seu direito de comando e o dever dos povos de obedecer a ele, todos unidos diante de Deus, trabalhando na mesma obra como operários de diferentes especialidades. O novíssimo conceito está na afirmação de que nos momentos de exceção, o chefe é escolhido por seleção biológica, de que no momento decisivo a lei intervém diretamente, superando as convenções sociais e manifestando-se como a verdadeira lei. Os povos procuram, reconhecem e sentem instintivamente a célula que realize a necessária função coletiva de comando. Respeitam essa função não forçadamente por coação, nem por convenção, mas sim espontaneamente, por uma lei que reside em seus instintos. Quando um povo encontra o seu chefe,
reconhecendo aquele indivíduo que sente e manifesta a alma desse povo e que coordena suas atividades para realizar a função biológica de defender e unificar material e espiritualmente o novo organismo, então esse povo repousa contente, com seu instinto satisfeito, com aquela mesma satisfação do instinto do corpo que se alimentou bem e do instinto da mãe que deu à luz um filho, porque está assegurado então o futuro da vida. As agitações da vida política, assim como os impulsos da fome e do amor, constituem profundos movimentos da vida, que deve avançar. Na história, nenhum sistema de atribuições de poderes oferece garantias de alcançar este tipo de poder, que é substancial e íntimo, e não apenas formal e visível. Um chefe assim, de raça, surge como produto da vida de um povo, mas somente de um povo que saiba produzi-lo. As leis biológicas não fornecem chefes nos séculos de repouso, nem os concedem aos povos impotentes ou estéreis, que estão condenados. O super-homem não surge improvisado, não emerge por meio de sistemas eletivos, convenções ou coações sociais. A raça, é uma natureza íntima que se construiu na eternidade, é uma substância da alma, é uma capacidade única, um destino, um amadurecimento de grandes forças biológicas. O chefe assim, de raça, não é escolhido pelo voto, mas surge do choque de forças sociais. É filho não dos cálculos das urnas, mas das tempestades em que os povos se debatem pela vida. É escolhido não pelo consenso dos homens, mas sim pelo consenso das leis ocultas da vida. Tal como um furacão, ele se impõe, levando de roldão o passado no turbilhão da revolução. Que onda, nascida do mistério, o joga para o alto? Ninguém sabe, mas todos se inclinam porque uma lei mais profunda que as humanas assim ordena. E o chefe está lá por direito divino. É o direito que lhe conferem seu destino, sua raça e sua capacidade, qualidades selecionadas no sangue da luta, que não tolera ineptos. Ele está lá e lá permanece. Naquela posição, que por sua altura está exposta a todos os raios, ele somente pode resistir por seu valor intrínseco. Esses são os reais controles do poder, as verdadeiras garantias do valor e do rendimento do homem, porque o assalto é tenaz a cada minuto e a guerra é sem tréguas. Aí não existem muletas para os fracos e está eliminada a possibilidade de mentir perante as leis da vida. Eis o direito substancial, o direito do valor, do merecimento, da função, da missão, e não apenas aquele da legalidade formal. O chefe está nessa posição porque é o órgão máximo de uma vida coletiva maior, e lá permanece invulnerável pelas mesmas invioláveis leis biológicas, até que sua função social se esgote. Substituo a legalidade humana pelo conceito da justiça divina, que sanciona os valores íntimos. Ponho como base dos fenômenos sociais as leis eternas da vida. No âmago do problema jurídico, vejo sempre o problema biológico, que é a sua alma. Somente se a posição biológica for sólida, será sólida também a posição legal,
que é a sua expressão. Essa é a base substancial da legalidade. Os movimentos das forças políticas, jurídicas e sociais somente são compreensíveis quando reduzidas à sua substância biológica. Qual sistema mais substancial de escolha e de garantia pode encontrar um povo do que esta filtragem bem mais rigorosa realizada pelas leis da vida? Qual outra lei é mais profunda que a lei biológica, onde cada fibra é testada? É absurdo pensar que o poder tenha de ser escolhido a partir de baixo, sendo determinado por níveis biologicamente menos evoluídos. A finalidade do sistema representativo é constituir um método para se escolher os melhores. No entanto, as massas podem tão somente aceitar e suportar o super-homem, mas não compreendê-lo por antecipação. É a evolução que coloca à frente o ser avançado, a fim de arrastar e plasmar os outros involuídos, que só sabem aceitar e obedecer. O conceito tradicional, então, inverte-se, pois a escolha não vem da quantidade medíocre, mas sim do alto, das forças da vida. O número é quantidade e, portanto, incompetente para decidir a respeito da qualidade. Se a missão do chefe é educar, ele tem que ser um senhor espiritual, que do alto de sua fase superior desça e saiba dar, e não um medíocre que sobe para pedir. É somente nesta mais profunda legalidade que se pode confiar, e não na humana. Em meu conceito, a base do direito reside na capacidade. Pelo mesmo direito que a águia voa, o chefe comanda. Ele é testado em cada instante por todas as resistências que lhe garantem a capacidade e a função, poder conferido a ele pelas mesmas forças biológicas que, tão logo cesse a função, também o retiram. O poder que vem do alto possui um conteúdo muito diferente daquele que chega de baixo. É dever e não direito, é função e não conquista, é ordem e não arbítrio. Para o super-homem, que vê o infinito e não admite abusos, a investidura é sacrifício e missão, condição que o envolve completamente, entrelaçando-se indissoluvelmente com seu destino. Seu prêmio é eterno, encontrando-se além da vida. O seu guia é a mão de Deus, que ele, sob seu próprio comando, obedece, buscando somente se doar para realizar-se a si mesmo. Constituindo o cérebro de um povo, ele é a superelevação que guia e ilumina a revolução biológica, impelindo a vida para suas fases supremas. Ele enquadra seu trabalho na série das criações históricas dos milênios, ao longo dos quais os homens são escolhidos para empreenderem um trabalho encadeado. Em perfeita correspondência com os momentos históricos precedentes e posteriores, ele realiza em sua fase a eterna evolução social, amadurecendo o passado e antecipando o futuro. Abeberando-se em sua própria fonte, ele vê a transformação da atividade social acompanhar sua visão, que se fixará na evolução jurídica. Por meio da educação, ele cria a consciência coletiva, pois sabe que essa criação interior antecede a compreensão e é a base da vida das instituições,
que depois a exprimem. Independente da ciência humana, sua visão guia seu braço, estendido numa atitude de comando em direção ao futuro. Constituindo uma força em meio a um turbilhão de forças, ele vai ao encalço de novas civilizações. Sua vontade, guiada pela intuição exata das correntes de pensamento e da vida do mundo, conecta-se ativamente à lei cósmica da evolução. Criando instituições sociais mais avançadas, ele enquadra em novas formas os valores morais dos séculos. No quadro de sua concepção, o chefe está colocado organicamente como ideia e ação ao mesmo tempo. Está situado no centro, sendo a própria ideia do Estado, que palpita em torno dele como uma auréola sua, como uma vida que emana da sua vida. Ele é um pensamento e uma vontade única, central, responsável e instantânea, e não, como nas formas representativas, um pensamento e vontade múltiplos e divididos, que lentamente se reencontram. O Estado é o organismo do qual o chefe é o cérebro e os cidadãos são as inúmeras células, todos eles investidos também de funções menores, numa harmônica coordenação de funções convergentes para o alto. Da periferia ao centro, do corpo ao cérebro, dos órgãos ao coração, há uma contínua corrente solidária de permutas, dada não só por uma descida de pensamento, de força, de consciência e de ajuda, mas também por uma ascensão de contribuições vitais que se reencontram no centro para se tornarem fecundas e descer. O Estado, assim, é também centro de irradiação moral, é alma, fé e religião, fazendo cada célula sentir-se mais forte nele. Pela primeira vez na história, o conceito de Estado absoluto ou de sistema representativo é substituído pela concepção de um estado biológico orgânico, no qual os valores morais produzidos pelas civilizações do mundo realizam seu ingresso triunfal, não mais divididos em estéreis antagonismos de classes e de princípios, de ciência e de fé, de Estado e de Igreja, de rico e de pobre, mas sim fundidos numa unidade no campo do pensamento e da ação, condição imprescindível para a nova civilização. O novo Estado é todo um gigantesco organismo, uma imensa oficina de colaborações, na qual se fundem máquina, trabalho, produção, riqueza, ciência e religião, e tudo funciona organicamente. Esta elevada concepção de vida coletiva, quando introduzida na circulação do sangue dos povos, opera a valorização das massas. Essa é a criação biológica confiada ao chefe pela lei. A nova alma coletiva está prestes a se desenvolver e se afirmar. Ele supervisiona os primeiros movimentos desta sua filha ainda criança, guiando-a e educando-a. Do conceito de Estado-rei ao de Estado-classe social e ao de Estado-povo, assim como do poder absoluto ao poder representativo e ao poder-função, à medida que a consciência coletiva ascende e se dilata, o poder desce e se descentraliza. É a ascensão do espírito que progressivamente purifica o princípio, eliminando as escórias.
Nos equilíbrios biológicos, a medida do comando é dada pelo grau de consciência atingido. Assim, os povos, enquanto não amadurecerem, continuarão precisando mais de mestres do que de liberdade, mais de direção do que de autonomia. Olhando para seu povo, o chefe vê que é seu aquele corpo, é sua aquela alma, são seus aqueles tormentos, aquelas esperanças e aquelas vitórias. Chefe e povo compõem, assim, uma unidade indissolúvel. O mundo está em marcha e a realidade biológica impõe ou evolução ou morte. Final do capítulo 99.